Olá, meu povo, tudo bem, gente querida? Eu estou muito contente hoje porque eu estou recebendo aqui no nosso podcast uma amiga, uma mulher de Deus, uma pessoa que é extraordinária na pregação do Evangelho. Ela rompeu todas as barreiras. É uma mulher que é chefe de uma igreja, que é líder, fundadora de uma igreja, maior igreja evangélica na Itália e uma das maiores da Europa. E tem igreja espalhada em todo o mundo, né? Em toda a Europa, Estados Unidos, Brasil, América Latina. Mas, para mim, o que ela tem de melhor é o amor por Jesus e a sua seriedade para pregar a palavra de Deus. É uma mestra, muito craque na Bíblia e se tornou uma grande amiga minha, da Lília, e hoje ela é nossa convidada, a pastora Rosalind Faccio. Benvenuta! Uma honra estar aqui com vocês todos. Vai ser muito bom. Eu também admiro muito, muito, muito o pastor Lamartine, porque ele tem levantado a igreja para olhar para um lado que a igreja só olha quando está com medo, né? Acho que lançaram assim. Porque eu comecei a ver uns teus vídeos depois que a gente se conheceu. Acho que é internet, né? Você me contactou. Foi primeiro na internet. E daí eu comecei a ver, eu vi que você já falava de fim de tempos há muito tempo. Não, há 40 anos. Tipo, e assim, ninguém tava muito aí, só aquele pessoal que, né, mais de Deus e tal. De repente, depois da pandemia, o mundo falou, Lamartine existe, ele tem uma mensagem. E eu amei isso, porque eu falei, é um tempo perfeito, né? Muito Não, bom. e assim, é muito gratificante porque as pessoas simplesmente ignoravam. E eu comecei a falar de coisas como anticristo, como acordo de paz que vai ser feito, sobre arrebatamento, tribulação, coisas que as pessoas não sabiam. E hoje eu vejo gente nova, gente de todo tipo, falando, não, fulano de tal, olha, ele está fazendo um acordo de paz. Então tem coisas que eu trouxe... Começaram a também ver várias visões para entender, né? E aí eu percebo que hoje já é um tema que é recorrente, até porque nós estamos vivendo esse tempo, né, Não, Rosalind? você foi muito levantado por Deus nesse momento. Amém, isso é maravilhoso. Eu sou muito grato a Deus por isso. E assim, é interessante, eu sempre gostei de ver os vídeos da Rosalind, porque ela tem um inglês belíssimo, apesar de ser uma brasileira, né, uma brasileira de Campinas, eu também sou de Campinas, mas está na Itália. Eu nasci em Campinas. Aí você não sabia. Subirá também. Subirá também. Você vê que gente boa sai de Campinas. Gente boa sai de Campinas, hein? Olha aí. E aí eu comecei a ouvir algumas mensagens da Rosalind para treinar o meu ouvido, né? E eu percebi que ela tem a mesma visão sobre o Apocalipse. Eu falei, puxa vida, a gente precisa nos conhecer, né? O Elias falava muito de você e tal, e aí uma vez eu entrei em contato, a gente ia para a Itália, até com o Joel e o Milton, e você estava fora, mas você falou, não, eu coloco meu pessoal para te receber e tudo. Não deu certo aquela vez, mas depois a gente se conheceu e desde então Deus tem aproximado muito. A Lília ama você, aliás, vai jantar com a gente hoje, viu? Ela só não veio aqui porque ela está recebendo uma visita em casa. Família, assim, vocês são muito lindos e é muito bom, porque no Evangelho muitas vezes o povo esquece a família, né? Eu já olho muito, até quando a gente convida alguém, eu olho duas coisas quando eu convido. Quem é o pastor desse cara ou dessa pessoa e a família, porque às vezes, assim, tem uma pregação maravilhosa, mas... é na vida cotidiana que a gente vê, né? Se está praticando. Eu digo para a Lília assim, que o maior legado que eu tenho para a minha igreja é a minha família. As pessoas dizem para mim assim, pastor, eu quero ter uma família como você tem. Porque eles vêm, eles convivem com a gente, eles veem como é que eu trato a Lília, como ela me trata, sabe, esse chamego, 41 anos de casada, até hoje a gente senta todas as noites para ficar de mão dada, eu deito no colo dela, ela deita no meu, agora eu já não tenho mais filho nenhum. Então você tem que aproveitar e além de fim dos tempos, começar a falar um pouco da família também, né? Você verdade. Tem testemunho, hoje não muita gente tem testemunho para falar disso. E as pessoas falam, quem está perto da gente fica, e a Érica e o Ramon, eu me lembro que quando a Érica era pequenininha, ela falou para mim, eu filha única, né, então aquele ciúme, né, e um dia ela falou assim para mim, pai, eu quero casar cedo, quero casar com a mesma idade que você casou com a minha mãe, porque a gente casou com 22 anos, né?
Aí eu fiquei assim, nossa, filha, você não é feliz aqui com o papai? Porque a verdade é assim, eu posso casar com 22, mas quando meu filho quer casar com 22, é muito cedo. Ela devia ter uns 12 anos. Ela falou assim, não, eu quero ser feliz como você é com a minha mãe. Olha que lindo. Aí eu falei assim, então agora eu vou orar para que isso aconteça. E eles casaram com 22 anos os dois. Olha. O único namorado dela, a única namorada dele. E ele é queridíssimo. Casaram, né? não. O Ramon tem um coração. Porque eu tenho o lado bom do italiano, mas tenho o lado ruim. Você entendeu? O italiano é ruim. Quando precisa ser ruim, eu sou ruim. E já o Ramon, ele é um doce. Eu falo, Ramon do céu, eu queria ter esse coração, né? Íntegro, sabe? Ama Jesus. E assim, eu percebo que o meu legado para ele, né, já estou preparando ele para assumir a igreja, porque eu quero ir para as nações, quero ir para o mundo, é o amor a Cristo. Porque eu gosto de falar de Apocalipse, mas gosto de falar de Apocalipse porque eu quero falar da vinda de Jesus. Porque você tem um relacionamento com Deus muito bom, né? Demais. Eu Então vejo, ele às vezes eu te vejo ali no piano adorando a Deus, e aí eu acho que um adorador reconhece, né? Você sabe que além de ensinar a Bíblia e tal, tem aquele relacionamento com Deus que você manteve nos anos, que muita gente perde isso, né? Fica muito profissional do evangelho e esquece aquela paixão, se emocionar ainda por Jesus, chorar ainda quando fala dele. Isso é assim. Tem músicas que eu não consigo né? cantar. Tem aquela Jesus, meu guia. Toda vez que eu tô tocando lá no meu piano para adorar no sábado, eu choro. Eu já entrei algumas vezes que você tá lá adorando. Eu falei, cara, ele é apaixonado por Jesus. Então, assim, eu falo para Deus, Senhor, até hoje eu não consigo entender. Ele pegou uma pessoa completamente improvável, cheia de, sabe, de defeitos, de brigas, eu fui muito brigão, e ele escolheu, e chamou, e transformou. E a minha vida é um milagre, dia após dia, como é a sua, né? A gente vive de gratidão, mas eu acho que é porque a gente sabe quem a gente é exatamente, né? Você tem essa noção? Nossa, tenho. Às vezes eu fico vendo e falo, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe quando você fala, mas será que eu participei de tudo isso? Porque é muito além do que você deu, né? Você tem essa sensação? Nossa, muitas vezes, muitas vezes. Até às vezes quando eu viajo, tô nessas super mega conferências, assim, eu falo, gente, o que eu tô fazendo aqui? Assim, você sabe que é Deus e você foi instrumento, mas é muito além do que você deu. Então não dá para falar eu que fiz, né? Não e você jeito. É respeitadíssima no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, que eles são super assim, nós. Você lá, você conhece os maiores pregadores. Eu tenho a graça de não entrar só no mundo brasileiro, né? É até muito legal, porque quando eu vou assim, até nos congressos do GKPN Internacional, também porque eu falo muitas línguas, isso ajuda. Mas aí assim, os brasileiros acabam tendo uma noite só com os brasileiros. Não, eu tenho uma noite com os sul-americanos, uma com os alemães, aí eu vou pros americanos, assim, eu vou mudando. Que línguas você fala bem assim, para pregar e tudo? Então, eu falo bem inglês, espanhol, português, italiano. Falo francês, mas para pregar não, porque eu uso pouco. Mas dá para dar uma conversadinha. Assim. Nossa, que Se fantástico. eu treinar mais para pregar, e tem que treinar para pregar. Mas dá para sobreviver, ter amigos. Em espanhol você prega? Espanhol eu prego bem. Falo bem, como eu falo italiano, bem. Uau. Então ajuda muito. Você morou na Espanha, né? Morei pouquinho, morei quase um mês. É que eu também tenho facilidade, igual você, para línguas. E quando, assim, eu acho que Deus tá abrindo uma porta para eu pregar lá, daí eu, né? Mas, assim, o modo para mim de línguas é ir lá e ficar lá. Tipo, francês eu fui pro Canadá e fiquei lá. Falei, vou aprender essa língua direito. Porque, assim, né, um mês numa nação vale mais do que um ano de escola. Porque tem, assim, é como nos Estados Unidos. Quantas pessoas aprendem inglês e chega lá e não entende nada? Porque eles falam slang, tem jeito de falar. Contração, né? Contração é diferente, né? Total. Não adianta. Então, eu gosto Eu muito me lembro, de ir a primeira nas vez que eu fui para os Estados Unidos, eu já era fluente, eu já tinha... Daí você chega lá e fala, Só que cheguei lá, eu falava super bem, as pessoas me elogiavam, mas eu não entendia muita coisa. Exatamente. Aí depois de muitos anos, aí hoje é como se estivesse ouvindo português, né? Agora, uma coisa que eu sempre me intrigo, Rosalind, como a Itália é um país tão machista, aceitou uma mulher brasileira, quer dizer, de uma nação que eles olham pra gente de alguma maneira como inferiores. Mulher, quer dizer, é um povo machista.
E você floresceu, né? Sobretudo a igreja evangélica, né? Era bem mais machista, até menos do que a igreja católica. Porque, assim, na igreja católica é verdade que padres tal, tem as freiras, mas fora do mundo, assim, religioso, tipo grupos carismáticos tal, aí eles são bem abertos, porque os católicos tiveram santas, né? Muitas. Então eles respeitam. O meu background é católico. Eu lembro que quando eu pregava na igreja católica, eles te veem um pouco como uma santinha, porque eu era jovem também, né? Eu comecei a pregar na igreja católica bem jovem, e quando eu fui para a Itália, que eu tinha, tipo, nem 20 anos, eu acabei pregando dentro de missas. Eu lembro que uma vez, teve 4 dias de Páscoa, eu preguei em todas as missas, eu tinha 20 anos. Que isso. Provavelmente, já em italiano, provavelmente porque eles viam assim, que eu dominava muito a Bíblia, porque eu me converti, eu tinha 13, então eu já conhecia bastante a Bíblia. E com certeza Deus me deu um dom para falar, então para eles era assim, tipo, a Santa Maria Goretti tá ali pregando. E eu entendi que o mundo católico dava mais oportunidades. Lógico, eu não fazia a missa. Nem devia haver igreja evangélica naquele tempo, né? Eu até perguntei pra Deus, sabe? Eu falei, Deus, por que você sabe que assim, eu cresci, tipo, a minha mãe, ela levava a gente nos testemunhos de Jeová. Hoje ela renega isso, mas era assim. Parece que foi. E até falei, Deus, por que eu não saí dos testemunhos de Jeová e diretamente fui para o mundo evangélico, porque já, né, o mundo evangélico já não tem ídolo, já não tem Maria. E o Espírito Santo falou comigo, Deus falou, olha, eu queria te treinar, e no mundo católico eles davam púlpito para eu te treinar, no mundo evangélico eles nunca dariam púlpito para uma menina de 14 anos para pregar. E isso é verdade, porque eu preguei muitos púlpitos com 14 anos, com 15. Mas isso no Brasil. Isso no Brasil. Daí eu fui para a Itália quando eu tinha 19, né? Eu fiquei na Renovação Carismática até essa época. Fui para a Itália, que eu era ainda católica. E eu comecei assim, como que eu comecei a entrar no mundo católico? Eu fui num grupo carismático, que aqui eu era carismática, e para mim era muito normal se mover no Espírito Santo, assim, profetizar, receber palavras, porque aqui no meu grupinho era bem ativo, era aquela época onde o Brasil, a Renovação Carismática estava muito forte, estava começando, né? E tendo experiência. Não, né? E o povo, não, eles nem olhavam para santo para nada, era tudo Bíblia, eles estavam descobrindo o Espírito Santo. Então, quando eu fui para a Itália, eu saí do Brasil nesse momento, onde o grupo carismático era Bíblia e dons. E aí eu cheguei ali num grupinho e eles falaram, você quer dizer alguma coisa? Mas era um grupinho de umas 30 pessoas, eu comecei a profetizar da palavra. E eles acharam assim, nossa, o dia seguinte já estavam me convidando para pregar em vários grupos carismáticos. E daí eu fiquei um tempo lá, tudo, né? Mas quando eu saí do movimento carismático, aonde eu encontrei mais, assim, machismo, o pessoal mais fechado, era no mundo evangélico mesmo. Era bem estranho. Agora, como que eles abriram? Quando você começou a pregar, devia ter gente torcendo o nariz, né? Não, era assim, eu lembro um pastor que, quando eu saí da igreja católica, eu fui para uma igreja, né, o pastor era finlandês, e aí, quando Deus falou comigo, pra gente começar a igreja tudo, eu fui falar com ele, e ele falou, olha, você tá nas 2 categorias que Deus não pode usar, mulher e jovem. E aí eu falei, então, obrigado pelo encorajamento, né, tipo, mas aí, como Deus tinha falado comigo, eu falei, olha, talvez eu seja louca, porque é uma possibilidade, né, não é que você deu, todo mundo falou, você, sei lá, comeu alguma coisa errada, eu falei, mas eu tenho tanta convicção que eu vou ter que provar, eu vou ter que tentar, porque senão eu vou estar desobedecendo a Deus. E eu prometi para esse pastor, eu falei, se eu sou louca, eu vou voltar aqui, vou pedir perdão para você, para a igreja, e vou diretamente no hospital falando, eu ouço vozes, porque eu tenho certeza que eu ouvi. E aí, na realidade, até esse pastor, que no começo ele era bem contrário, depois de uns 3 meses, ele começou a ter tanto problema econômico que eu sustentei a família dele. Foi assim, sabe, quando Deus... E eu lembro que ele veio falar comigo, porque eu fiquei sabendo que eles estavam com problemas econômicos e tal, e eu falei, olha, a gente queria, eu quero te honrar, né, porque você me recebeu e tal, eu quero, assim, manter o teu aluguel, o que você precisar. E eu lembro que esse pastor falou assim... Eu só vim aqui porque eu tô verdadeiramente uma necessidade incrível. E ele falou, e eu creio que Deus permitiu que eu vivesse essa necessidade para me ensinar uma coisa. Eu falei, qual? Que ele usa quem ele quer. Eu pensei exatamente isso, que ele usa quem ele quer. Exatamente. E assim, hoje ele fala super bem, logicamente, já mora em uma outra nação. Agora, desse grupo que começou, tem gente que ainda está com você? Então, tá todo mundo comigo. A nossa igreja nunca teve uma divisão em 30 anos. Uau. Todo mundo que começou comigo. Assim, teve pessoas que foram embora. Sim. Mas nunca assim, um casal, uma pessoa, mas nunca foi assim, uma divisão, sabe? Para montar uma outra grupo. igreja. Não, nós nunca tivemos isso em 30 anos. Eu sei que é sobrenatural. É sobrenatural. Mas e você acha que lá na Itália,
para romper tem que ter o sobrenatural? Tem que ter o sobrenatural, com certeza tem. E uma igreja do tamanho da sua ainda tem espaço para esses moveres de dons e tudo? Como é que é? Eu trabalho bastante com isso, né? Eu creio muito. Porque assim, a igreja, com as Usastris e tal, a igreja ela passou de ser uma igreja carismática a ser uma igreja mais evangélica, no movimento pentecostal mesmo, né? Porque assim, você vê que sai de movimento de Deus absurdos, às vezes até com exagerações, porque né, é natural, né? Mas aí depois virou mais evangélica, quer dizer, deu mais ênfase pro evangelho, pra pregação do evangelho e menos pros dons. Eu já sou bem assim, não sou assim, tudo pentecostal. Eu creio muito na pregação da palavra, mas eu não quero esquecer os dons. Eu acho que a igreja... Uma coisa não exclui a outra. Eu acho que a igreja esqueceu muito, deu tanta ênfase para pregação. Você vê mesmo na igreja brasileira. A gente tem pregadores assim, que eu acho que o mundo não tem. O Brasil é um dos lugares assim. Tem um melhor do que o outro. Mas aí você convida, sei lá, para pregar... E daí eles pregam lindamente, falam amém. Não tem aquele momento de... Do apelo. Vamos deixar agora Deus fazer, falar, ministrar. Profético ou não, o que Deus quiser. Mas esse o que Deus quiser geralmente não tem, né? E eu sempre quis resgatar isso. Talvez até pelo meu background no movimento carismático, que começou assim também. Mas porque eu entendo que uma experiência com o Espírito Santo muda muita coisa, né? E não existe resistência que persista diante do mover. Porque hoje nós estamos vivendo um tempo de engano e que muitas narrativas erradas, teologias erradas entram dentro da igreja e você não consegue combater uma coisa dessa só pelo argumento. Não dá. Você tem que combater com o poder de Deus, com o Espírito Santo. Eu creio muito assim. Só Bíblia pode virar legalismo, só Espírito Santo misticismo. Porque a gente teve vários movimentos históricos de misticismo, onde via coisas e tal, mas a Bíblia estava lá atrás. E isso leva à exageração, porque daí Deus falou, tá falado, e não tem um respaldo bíblico, então tem um monte de louco. Não, e leva a heresias, né? Não, quando as seitas americanas, a maioria eram filhos de pastores. Você dá uma olhadinha ali, porque assim, já que Deus falou, então eu creio muito no equilíbrio entre palavra de Deus e Espírito Santo, mas às vezes eu acho que a balança cai muito na palavra, por medos até, esquece do Espírito Santo. E é difícil, né? Mas é um equilíbrio. A gente sabe. E hoje, quando o italiano chega, porque a sua igreja é o quê? 90 e quantos por cento de italianos mesmo? Quase todos, né? Acho que 90%. Não tem brasileiros lá? Não tem. Mas os brasileiros que nós temos, geralmente, eles são ou casados com italianos. Tem alguns casais que são só brasileiros, mas a maioria é casado com italiano. Tem algum italiano na família, né? Ou que assim, eu vim para a Itália e eu quero aprender italiano. Por exemplo, é mais fácil que um empresário que foi transferido para a Itália esteja na nossa igreja do que numa igreja brasileira, porque daí ele vai só trabalhar com italianos, então, porque tem igrejas brasileiras, né? Então, se você quer, tipo, comer coxinha, uma feijoada e falar só português, vai ter. Não é o meu chamado. Eu, assim, sei que tem pessoas que Deus levantou só para cuidar dos brasileiros no exterior. Não sou eu essa pessoa. Eu, assim, qualquer lugar que a gente vá, Estados Unidos é igreja americana. Alemanha é igreja alemã. França é igreja francesa. Eu concordo com isso. Eu sempre tenho dito para os meus pastores, eu jamais vou mandar um pastor que não fala inglês para os Estados Unidos. Agora, qual é o problema? Eu falei uma vez até com um pastor na França, e ele falou, olha, a gente vem pra cá falando, nós vamos mudar a história da França, porque você lê e fala, puxa, o evangelho tá morrendo, dizem que a Europa é pós-cristã, né? Então a pessoa fala, eu vou ali pra ajudar os franceses, os italianos. Só que daí chega e não é tão simples, né? Porque aqui, sei lá, você abre uma igreja, bem ou mal, pelo menos umas 20 pessoas você vai ter. Ali pra ter 20, você vai demorar muito. Porque se você vai falar com um francês, já como cultura, ele assim, Deus não existe, né? O problema da Europa não é tipo, sobretudo da Europa cristã, não é ele é católico. Se você encontrar um católico, você já fala, ai que bom, você crê em alguma coisa? Já vira amigo. Porque tem essa união até na coisa moral, luta com cultura woke, não sei o quê, o católico se une. O problema ali é que a maioria do povo já não quer saber de Deus mesmo, é tipo, Deus não existe. Então,
Para você trabalhar com eles, vai ter que entrar numa amizade, vai ser um pouquinho mais complicado, não é impossível, absolutamente, o povo tá morrendo de fome de Deus. Mas o que é um problema para eles? Como eles têm o peso da igreja, a Igreja Católica, logicamente, ela tem muitos anos na Europa. Então, se você falar Jesus, eles falam Jesus é a igreja entra na política, porque você sabe que tem até os vaticanistas em todos os jornais na Europa, né? Que é uma coisa que no Brasil e nos Estados Unidos não tem, quer dizer, cada jornal tem um vaticanista. É então, oficial. Oficial, e muitas vezes você não vai ver notícias contra a igreja, porque o vaticanista tá lá dentro. E alguns jornais, eles têm até uma percentual muito alta de investimento, eles são sócios. E aí, então, eles acham que essa ingerência é muito ruim. Daí eles falam, não, igreja entra na política, a igreja... Mas eles têm sede de Deus. Como que está hoje a política na Itália? Então, nós estamos meio no paraíso nesse momento, porque a Meloni, nós temos a Giorgia Meloni. Eu sei que no exterior começam a falar várias coisas, porque... Não, mas nós aqui que somos conservadores, a gente ama. Saber que ela deu uma esnobada no... não vou nem dizer em quem, né? Ele esnobou mesmo, né? Assim, ela é muito boa porque também o erro, tipo, um pouco do Bolsonaro e do Trump foi que eles falaram demais. O Berlusconi também. O Berlusconi, ele falava demais. Então, todo mundo até brincava, falava assim, se ele ficasse quieto, ele ia ganhar mais eleitores. Ela tem uma linha muito clara e ela não fica assim, brigando. Isso. E ela tá forte. Ela ganha consenso, tipo, ontem mesmo, ela tem mais do que 30%. Ela chegou ali com uns 26%. Quer dizer, tem muita gente, até da esquerda, que gosta dela. Porque ela é assim, ela é muito prática e ela não fica brigando. É assim, acabou. E ela pega e fala assim, se não gostou, a próxima eleição vota outro. Então ela corta, assim, esse debate. O que você acha? Porque não sei o que, não sei o que. Não gostou? Mas você percebe que tá havendo uma guinada para a direita no mundo? Você vê, no Brasil, o fenômeno Bolsonaro. Tiraram Bolsonaro, mas ele ainda é uma potência, né? O camarada sai na rua, em qualquer lugar que ele vai, é multidões, né? Não dá para calar a boca de um cara desse, que aconteceu? A esquerda, tipo, até no Brasil, vamos pensar assim, o Lula começo. Eles não entravam muito em questões morais. Agora essa política woke era mais tá assim. um nojo, né? Eu lembro, na Itália mesmo, quando eu cheguei, a esquerda era possibilidade para os pobres, hospital para eles, dar uma condição para o trabalhador melhor. Então, se você era cristão, você até gosta a Assembleia disso, de Deus foi a que mais votou o Lula no passado. Você pega e fala, puxa, isso é uma coisa boa. Então, a ideia era o capitalismo, esquece deles, nós vamos lembrar. Aí dava até para o cristão falar, bom, eu até gosto, porque é lógico, mas né? hoje é até direita e bíblico. Esquerda não é tanto economia, mas é mais a questão hoje, ideológica. Quem né? está mais cuidando do trabalhador é a direita. Então, assim, é um absurdo, porque não era assim lá na Itália mesmo. Quem fala mais de trabalhador... Não, mesmo nos Estados Unidos. Mesmo nos Estados Unidos. Os blue... Exatamente. Os trabalhadores então, azuis lá, que eram todos democratas, hoje eles votaram ficaram... A verdade é que a esquerda no mundo, ela está mais progressista. Né? Porque, tipo, a Europa nunca vai ser comunista. Ela já viveu o comunismo e ela odeia ele. O comunismo vai pegar... enquanto sistema econômico, né? Você vai pegar a esquerda e a direita europeia, se você falar de comunismo, todos eles vão falar, você tá louco. Você vai falar de, ninguém mais vai ter propriedade privada, eles vão falar, você tá louco. Eles já viveram uma história para eles antiga e dolorosa. Ninguém quer o comunismo. Então, você vai pegar a esquerda e a direita, todo mundo, na realidade, é capitalista. Nós queremos dinheiro, a gente quer crescer, eu quero ter carro. O problema é a guerra cultural, né? O problema é que entrou assim, progressista. Então, e o progressismo europeu e de todo mundo é muito contra os princípios da Bíblia. Então, é muito difícil. Às vezes essa agenda woke, identitária. E é uma agenda também que fica jogando uns contra outros, né? Brancos contra negros, homens contra mulheres. Então, não era legal aquele período que você estava na escola e me chamavam de branquela, eu chamava o meu amigo, fala aí, negão, e ninguém brigava, a gente se amava, era uma delícia. Era uma coisa assim que as pessoas respeitavam e amavam. Não, até de votação. Ninguém ficava assim. Você tirava sarro, era igual o time de futebol. Ganhou o Corinthians, ganhou o Palmeiras. A política, quando eu saí do Brasil, no mundo inteiro era assim. Pegava e falava, ganhou a direita, ganhou a esquerda. Você brincava como você brinca de futebol. Não tinha esse ódio. Agora
Tá complicado. Agora, na Europa tá tão exagerado como tá nos Estados Unidos? Porque nos Estados Unidos tá impossível, né? O mundo inteiro está polarizado. A Europa também está bem polarizada. Mas, olha, Alemanha, a direita tá forte. França, Macron chegou a perder, ele fez uma... É por causa disso. O que eles propõem? Antes eles Itália... propunham... O que eles estão propondo? A proposta é sempre, assim, gay não gay. A proposta tá meio nessa, não tá assim, proposta de dinheiro, proposta econômica. É sempre proposta moral progressista. Por isso eles estão perdendo. O povo cansou. As eleições. O povo cansou de passar o tempo inteiro falando, se é homem ou não é mulher, vai colocar isso na escola ou não vai colocar. A gente vai ser verde ou não vai ser verde, a gente vai ser vegano ou não vai ser vegano, vai ter carne ou não vai ter carne. No meio tempo, as pessoas elas precisam comer e trabalhar. Então, qualquer pessoa que começar a falar mais de trabalho e de economia vai responder mais o Trump, por exemplo, ao que a maioria do povo deseja. As pesquisas mostraram que ele ganhou por causa de 3 temas. O primeiro era a economia, acabar com a inflação, aumentar o emprego. O segundo é a fronteira. Entraram em 4 anos 11 milhões de imigrantes ilegais. É a mesma coisa na Europa. E o terceiro é a criminalidade. Quer dizer, o camarada, ele está vendo que a inflação está comendo, que ele está perdendo condição de vida. Não, mas olha a Europa sempre foi politicamente correta, né? Antes até do que todo mundo. Então assim, pode entrar todo mundo, porque a Europa tem muitas pessoas anciãs, então pode entrar. Agora você pega uma Noruega, sobretudo a Holanda, que está pagando, falando, volta para casa, eu te dou $5.000, sai daqui. Outros que estão fechando fronteiras. Então, tudo que tudo que eles começaram a falar é ruim, a direita ela é ruim, a gente tem que ajudar o próximo. Hoje as mesmas pessoas estão sendo assaltadas, violentadas, então começa a falar, acho que a gente errou. Né? Você vai numa Inglaterra que começa a falar na rua, eu quero a Sharia, porque 70% é muçulmano em algumas cidades. Não, Londres, já não sei quanto tempo faz que eles não elegem um prefeito cristão. Exatamente. E não conseguem eleger, porque a comunidade é muito grande. Então, o que eles começaram a falar? Puxa, eu tô dentro da minha casa e eles estão me impondo, que era o que muita gente... Tinha na Itália uma jornalista, ela chamava Oriana Falati. Ela escreveu até um livro que chamava Eurábia. E ela profetizou, assim, não era cristã. Ela profetizou, ela falou, vai chegar um momento com esse bonismo que, assim, tudo que a gente conquistou em anos de liberdade, nós vamos perder, porque eles vão eleger, eles vão votar e eles vão votar a Sharia. Então, o que ela falou, ela já morreu há anos, hoje todo mundo, ela falou, mas na época ela era, assim, monstro, entendeu? Porque falava coisas assim. Inclusive eu acompanhei muito de perto essa eleição, né? Eu assisto muitos canais americanos e tal. O Trump, ele teve uma vitória acachapante. É incrível como as pesquisas davam meio a meio. Nem ele ganhou tudo. Tinham 7 swing states, né, que são os estados pêndulo, que podia para um lado e para o outro. Ele ganhou 7. Ele ganhou House of the Representatives, os deputados, os delegados, ganhou os senados, ganhou no voto popular e ganhou no voto do colegiado. Ele ganhou tudo. Vamos imaginar que 4 anos atrás a metade desse povo era contra ele, né? Pra você ter uma ideia, até nos estados que são democratas, como Califórnia, como Nova York, aumentou muito o voto para ele. E diminuiu a margem. Ou seja, ele ganhou por quase 7 milhões de votos. É um voto de protesto. É tipo, eu prefiro ele, que eu odiei até ontem, do que nós estamos vivendo. Primeiro porque os Estados Unidos começou a ficar muito fraco. A economia, e eles perceberam que o mundo em volta começou a fazer guerra, começou a se levantar. A China se levantou em um modo enorme, porque viu os Estados Unidos tão baixo, eles começaram a ter medo. E uma coisa que aconteceu, que foi um livramento, porque qual a razão de deixarem entrar tantos imigrantes ilegais? Não sei se você sabia, mas na Califórnia, na votação era proibido pedir o documento. Olha, não, isso proibido. Eu assisti lá e o Trump falou sobre isso. Ele falou, como é que um estado pode proibir o indivíduo que está na urna de pedir o documento para saber se ele é americano? Proibido, porque o que eles queriam? Que esses imigrantes, eles invadissem esses estados que são pêndulo
e começasse a votar democrata. Se eles Exatamente. tomam esses estados democratas, nunca Mas mais no os mundo republicanos inteiro, vêm. na Europa também, por que eles estão favorecendo a imigração? Porque não tendo mais votos, a maioria dos europeus, eu vou falar para você, você pode entrar, eu deixo você fazer o que você quiser, eu te dou documento e você me vota. Porque É isso. o segundo passo é liberar o voto para o estrangeiro. Então, assim, é uma jogada de, como eu não tenho mais pessoas que acreditam em mim, eu vou pegar o voto lá fora. E foi isso que eles fizeram. E foi isso que eles fizeram. Só que o Trump vai botar toda essa turma ilegal de volta, né? É o que está acontecendo na Europa mesmo, né? Na Itália, não na Europa. A Itália nunca deu a possibilidade de votar, tanto que se você nascer na Itália, você continua sendo brasileiro. Não tem isso, como nos Estados Unidos. Em muitos outros lugares tem. Faz uns 5 anos que eles tentam fazer isso e a Itália fala não. Não, mas eu, por exemplo, sou italiano. Não, você é italiano porque é de descendência, né? Tipo, E não nasci lá. por causa de sangue. Sangue. Mas se você nascer lá hoje e você tem a tua família brasileira, você continua sendo brasileiro. Você vai ter uma Olha. permissão, não tem passaporte, não tem essa lei. A Itália sempre teve medo que dando voto para eles acontecesse o que está acontecendo em muitos lugares. Então, se já estava com dificuldade, agora, obviamente, com o governo de direita, não vai entrar todo mundo, porque não é que eles querem ficar na Itália. O que acontece? Eles entram pela Itália porque a Itália tem mar em todo lugar. E a Itália, aquela pontinha, está bem perto da África. Eles entram querendo ir para outras nações, porque a Itália não é o lugar onde ganha mais. Eles querem ir para a Inglaterra, até porque emprego, querem ir para a coisas... Alemanha, entendeu? Agora, o problema é que eles entram... Eu já fui visitar alguns centros de refugiados. É literalmente uma prisão. Porque não pode sair dali... enquanto eles não decidirem. Eles te dão um celular, comida, mas fica um amontoado em cima do outro. É uma condição desumana. E tem muito tráfico, porque para eles chegarem até a Itália, eles pagam de 3 a 5 mil dólares, que para um africano é muito dinheiro. Muita gente morre na metade, porque eles deixam você num lugar e depois você tem que ir com aqueles barquinhos assim de lona. E aonde que o governo está batendo? Ele está batendo... que está fazendo o governo da Meloni, ela foi, por exemplo, nessas nações onde vem o povo e falou, ó, você não deixa eles saírem de nenhum jeito, nem pagando, e eu abro empresas ali para que eles possam ficar. Se o problema deles é ganhar dinheiro, eu abro empresas e eles ficam ali. Mas o problema... Ali na Itália? Ali na nação deles, né? Na Turquia. Na Turquia, sim, para eles não saírem de lá. Para eles não saírem. E ela conseguiu fazer várias nações aceitaram, porque falaram, nossa, você vai investir na minha nação, vai me dar dinheiro para eu construir fábrica e para melhorar a minha economia, então eu vou fazer de tudo para eles não saírem daqui. Nossa, que ideia genial. Maravilhosa, tanto que a Europa agora quer copiar ela nisso, né? Porque ela foi bem, ela falou, não vou falar só não pode, vou te ajudar a não vir. Mas se você for ver quem entra, o pessoal que entra, a idade é entre 18 e 40 anos, dizendo que tem guerra, então eles estão vindo por causa da guerra. Mas a pergunta é, qual é a nação que deixa você sair numa idade entre 18 e 40 anos em guerra? Nenhuma. Eu fui agora na guerra da Ucrânia. Quem saía? Mulheres, crianças, jovens que tinham menos de 18 anos e anciãos que tinham mais de 50 ou 60. Quem está na idade de guerra. Mas quase 100% do povo que chega falando, eu estou fugindo por causa da guerra, é gente que uma nação que está em guerra não deixaria sair. Porque eles têm um plano, né? O plano é a conquista da Europa. Eles querem o Gaddafi, o Anwar Gaddafi, certa vez ele abriu o jogo, né? Ele falou assim, a gente não vai conquistar pela guerra. Nós vamos conquistar com os nossos filhos. Nós vamos invadir a Europa e vamos Pega a Itália. A Itália é o lugar onde tem a menor natalidade da Europa. A menor. Em qualquer outro lugar tem mais crianças que nascem. É ponto quanto? É 1,6, 1,7? Acho que menos. Eles, assim, é muito baixo. Menor da Europa inteira. Então, você imagina, eles chegam lá e fazem 5 filhos. Quanto tempo que eles vão ser a maior população? Muito rápido. Talvez não nessa geração, passar 1 ou 2, mas... Então, eles fazem muito filho, né? Não, a média deles é 6 filhos para cima. Exatamente. Isso acontece em todo lugar. Inclusive, uma vez eu estava voltando de Israel e um dos membros do pessoal que estava viajando com a gente começou a falar inglês, porque nosso voo parou no Catar. E aí começou a falar inglês com o camarada, falar de Jesus para ele, de repente o imã
saiu do outro lado, que não tinha nada a ver com o camarada, e começou a repreendê-lo, falar, você que devia estar pregando para ele, não ele pregar para você. Mas e aí foram me chamar. Quando eu cheguei lá, eu vi aquilo, eu virei pro cara e falei assim, olha, o senhor está num voo brasileiro, o senhor está indo para o Brasil. Eu quero declarar e profetizar que o senhor não tem autoridade. E aqui quem tem autoridade somos nós brasileiros. E eu sei o seu objetivo. Você quer ir lá para islamizar o Brasil. Ele falou, é isso mesmo, e nós vamos conseguir. Eu falei, tá amarrado em nome de Jesus. Ficou um bate-boca. Eles têm esses planos, eles deixam sair porque eles imaginam isso, né? Eu tenho um amigo, até seria muito legal um dia, se ele vier para o Brasil, ele chama Magdi Allen. Ele cresceu muçulmano, ele foi vice-presidente do maior jornal que tem na Itália, e depois ele resolveu que ele queria ser cristão. Ele leu a Bíblia, até na época o Bento XVI tinha batizado ele. Mas quando o Papa argentino falou que o Islã, o mesmo Deus do Islã, era o Deus do cristianismo, ele é muito corajoso, né? Ele é o 6º homem mais procurado no mundo. Ele anda sempre com guarda do corpo porque eles querem matar ele, porque ele fala a verdade. E aí ele pegou e ele falou publicamente, sendo jornalista, ele foi em todos os lugares falando assim, a partir de hoje eu não sou mais católico. Porque se essa declaração, que o mesmo Deus do Islã é o Deus dos cristãos, e como não é verdade, porque eu li a Bíblia e eu cresci muçulmano, então eu sou cristão, não sou mais católico. Ele até colocou o nome dele, ele colocou Magdi Cristiano Allen. Ele escreveu vários livros, porque ele conhece muito bem, né? E ele fala dentro de muitos centros, para quem conhece o árabe, é bem claro que o plano deles não Sim. é só vir por causa da guerra e nada disso, absolutamente. Eles são missionários. Eles são. Eles estão indo para as nações. Lógico que tem aquele que vem porque está fugindo no meio de tudo isso, mas tem muita gente infiltrada, né? No período do Obama, por exemplo, alguns disseram, não, mas o Obama mandou muita gente deportada. Eu falei, só cristãos. Se você chegasse nos Estados Unidos no tempo do Obama como muçulmano, as portas se abriam. Se você chegasse como um cristão, muita dificuldade. Ou seja, eles claramente tinham um viés de mexer com o balanço, né, com o equilíbrio da nação, que tinham fundamentos judaico-cristãos. Não só, mas eles sabem que eles usam a nossa Constituição contra a gente. Por exemplo, na Itália, agora até a esquerda aqui do Brasil que faz a mesma coisa. Anos atrás, os muçulmanos se levantaram e quiseram tirar o crucifixo de todas as escolas. E conseguiram, em muitas, só naquelas cristãs não. Eles falaram assim, a lei de vocês fala que vocês não têm religião, então tem que tirar. É laico, porque isso fala de uma religião e vocês são laicos. Daí falaram, mas se a gente tivesse isso na tua nação? Ele falou, a minha nação não é laica. Tipo, vocês são, então eles usam a nossa lei contra a gente. Sabe, vocês dizem isso, então tira. Isso dá raiva, né? Porque eu lembro na época o povo assim, não, você não pode vir na minha casa falar que eu tenho que tirar. Ele falou, posso, a tua lei diz isso. Agora o povo, logicamente, começou a ver tanta violência, porque... Mas a Itália está sendo tomada também ou não? Porque eu tenho a impressão que França está muito pior, a Bélgica está muito pior, a diferença é que Alemanha... a Itália está muito pior, a França está muito pior por um outro motivo. Ela tem colônias, muitas colônias na África, e essas colônias são muçulmanas. Eles têm, inclusive, a Inglaterra também, exatamente. Então a Inglaterra também tem, né, algumas colônias. A Itália não. Então isso melhora por causa da língua. É mais fácil se eu venho da África francesa eu ir para a França, como é mais fácil para o brasileiro ir para Portugal do que ir para a Itália, porque já pela língua é metade do caminho, né, já andado. A Itália nunca facilitou isso, mas tem muita gente na Itália. Na realidade tem muitos muçulmanos. Porque assim, todas as vezes que eu vou lá, eu não vejo muitas mulheres vestidas e tal. Então, por lei, eles não podem usar o burca, né? A lei da Itália não permite, você tem que mostrar o rosto. Não pode? Não pode. Eles se bateram muito dizendo, você tem que mostrar o rosto. Se alguém... Pode pegar uma aguinha pra gente? Se alguém usa, você poderia denunciar. Algumas mulheres usam, mas você poderia denunciar falando, não, tem que mostrar o rosto. Porque eu me lembro que há uns 20... Foi quando eu fiz, inclusive, 40 anos de idade, então faz 23 anos, eu fui comemorar com a Lilian na Suíça. E eu estava lá em Geneve, andando lá no Lac Léman, e eu vi assim uma multidão de muçulmanos. E eles estavam falando entre si, e eu entendo bem o francês, e eles estavam falando, não,
nós vamos islamizar Não, isso é bem claro. a Europa. Falava abertamente claro. assim, grupinhos de 2, 3 conversando. E eles Não, eles querem exigir algumas coisas, como a infibulação das meninas. Eles, assim, eles são tantos, então eles começam. Agora, tem alguns lugares, por esse politicamente correto, não passou, mas que queria. A Inglaterra, por exemplo, falou: tudo bem, para eles podem fazer. E daí levantou o pessoal falando: não, peraí, isso tá errado. Não passou. Mas, assim. Eles, bem claramente, eles querem, né, fazer isso. Eles dizem um modo claro. Agora, o Roslyn, como você também é uma pessoa que conhece bem a questão da escatologia, né? Você acha que a Europa está pronta para se levantar o anticristo ou falta alguma coisa? O que você vê disso? Eu acho que a Europa é um dos lugares mais prontos, na realidade, porque tem muita gente, assim, tem um movimento muito humanístico. Porque a Europa, ela tende muito para o socialismo. Vou dar um exemplo. Na Suécia, a Suécia é hoje o país exemplo de socialismo, né? Então, assim, lógico que tiram Deus de tudo, etc. Tudo pode, né? Gay, não gay, tudo. Eles são assim... eles são muito ricos, eles são hoje o segundo maior país onde tem um índice de suicídio maior, né? Eles eram o primeiro, agora tem Japão, Suécia, Suíça. Eu até brinco, sempre falo, gente, todo mundo pensa, quando o Brasil for melhor, né, que todo mundo tiver o que comer, a gente tá feliz. Ali todo mundo tem que comer, você não passa fome, você tem médico, tem dentista, e o povo continua a se suicidar mais do que o Brasil. Qual é a tendência deles com o socialismo? O socialismo é, primeiro, destruir a família. Mas não é que eles falam assim, nós vamos destruir a família. Eles fazem um plano para destruir. Por exemplo, o teu filho é pequeno, o Estado paga para ele o esporte. Então, ele sai da escola, ele tem gratuitamente esporte. Então, ele passa o dia inteiro fora de casa. Quando ele tem 18 anos, o Estado dá dinheiro para ele ter a própria casa, para deixar a família, porque você já é grande. Então, com 18 anos, o governo me ajuda a comprar minha casa, meu apartamento. Então, eu automaticamente, de novo, quer dizer, eu passei a minha infância e a minha adolescência fora de casa, porque me ofereceram cursos, tudo gratuito. 18 anos, eu vou ter minha própria casa, então... eu quase não fiquei na minha família. Aí eu conversei até com um sacerdote luterano e com um pastor. Eu falei, e aí? Ele falou, quer saber o fruto de tudo isso? Eu tenho pessoas que morrem e ficam aqui um mês congelada porque o filho não tem tempo. Fala, não, eu pago, vocês enterram. Ele falou, eu faço funerais sem uma pessoa. Não cria vínculo, falou, eu faço funerais, nada. Eu ligo pro filho, o filho, não, eu tô na academia, não vai dar. Ele assim, tipo, teu pai morreu. Mas a gente não tinha uma grande... eu pago, faz. E ele falou, você não pode imaginar quantos funerais tem eu e o morto. Não tem laços. Agora, não é declarado. Eles criaram um modo onde o governo é o teu Deus. O que você precisar. Precisa de saúde, o governo te dá. Precisa disso, o governo te dá. Então, é assim, a Europa tem uma tendência ao socialismo. E essa tendência... mas a Itália não, né? A Itália não. A Itália, os filhos demoram para sair de casa, moram tudo com a família. A Itália, a Espanha, a França e Portugal, que tiveram, de qualquer jeito, uma base católica, né? Eles chamam de a Europa Ocidental, desenvolvida católica. Não. Ela ainda culturalmente tem laços com a família. Que lindo. Mas a Europa protestante, não. A Europa protestante não segurou esses laços com a família. Que coisa, né? Que coisa. Porque você vai encontrar a Suíça, a Suécia, a Alemanha. Tem toda essa coisa assim. O governo é mais desenvolvido do que nessas nações. Mas né? As católicas são as mais pobres, né? São as mais pobres, mas elas mantiveram, pelo menos culturalmente, um laço ainda forte. E eu acho que de todas elas, a Itália é a mais forte, que tem laços com a família mais forte ainda. Graças a Deus. Sobretudo no sul da Itália, ainda tem essa festa. Assim, até quando a gente faz, tipo, células, life groups, você ainda vê, eles gostam de estar junto. Eles gostam junto, de comer junto, de beber junto. Então, a cultura da mesa, né? Eu até fiz uma pregação sobre, eu chamei a teologia da mesa, porque eu acho ainda que é o modo melhor de evangelizar. Não é nem ir lá na rua, a gente tem também, trazer para a célula. Não só para a célula, para a mesa, comer junto. Porque eu noto, por exemplo, na Noruega, a gente teve uma missão ali na Noruega,
E daí esse pessoal abria, jovens, eles abriam a casa deles e faziam pizza, macarrão. Até jovens de outra igreja falavam, a gente pode ir para estar junto? Porque eles deixavam o povo dormir lá. Então essa coisa a necessidade que eles têm de família é enorme. Então, na verdade, a lacuna existe, ele não sabe que ele precisa, mas quando ele vê a oportunidade, ele quer. Quando a gente chega com o pessoal, missionários italianos, que falam a língua, tudo que você quiser, eles começam a abrir a casa e falar, vamos comer junto, fica aqui, pode dormir, os jovens, eles não te deixam mais, porque eles não têm família. Tipo, a família tá tão desagregada que até os pais querem que eles vão embora, Não, né? Os pais falam, nossa, meu filho, ele é deprimido, ele pode ir lá comer com vocês, ele é de outra igreja, mas não importa. Os pastores até falam, não, que bom que vocês fazem isso. Então, assim, a lacuna é que falta família, falta estar junto, falta esse carinho, ou até falta poder abrir o coração com alguém. Por exemplo, na cultura inglesa, eles não têm, assim, pro inglês é falta de educação, falar, e como é que tá a tua família? E a Lilian, como é que ela tá? Eles já dizem assim. Mas quando eles encontram alguém que pergunta, eles passam horas contando da vida deles. Uma coisa assim que eu fico pensando é que para preparar o mundo para o anticristo, a primeira coisa que teria que haver é uma mudança de mentalidade, né? O que a Bíblia chama de uma sociedade apóstata. Que é o que está acontecendo. E essa dependência do Estado, né? Porque o anticristo vai só dar um chutezinho num pano de fundo. Por isso que quando eu falo que a Europa está pronta, porque tirando, assim, as nações que tiveram essa cultura mais de família e tal, as outras, elas, assim, o governo é meio Deus, né? O governo responde a muitas questões. E observa assim, quando você fala de Deus, nós temos um casal de pastores na França. O nosso culto lá é tudo em francês. Eles são portugueses, mas ele foi para a França com 5 anos, ela com 2. Então, assim, eles falam comigo só em francês. Eles são mais franceses. E eu respondo em português, mas é uma briga, é uma Babilônia. Mas eu entendo 100%. Às vezes, quando a gente está no dia a dia, eu falo francês. Mas questões teológicas, assim, eu não arvoro a isso. Então, eles estão com a nossa igreja lá, tem uma célula presencial, tem muitas células online, e o que eles me falam é o seguinte, que falar de Jesus assim para uma pessoa amiga, a pessoa olha para você como se você estivesse falando de outro planeta. Fala, agora, de todos esses países, Espanha, Portugal, a França é o pior. A França, você sabe que foram eles que inventaram todos os hormônios possíveis e imagináveis para mudar de sexo. A França sempre teve aquele passo mais progressista do que todas as outras. De todas essas, e o que você diz do Macron? Difícil. Eu vou começar a fazer perguntas para você aqui, que a maioria das pessoas fazem para mim, mas como hoje eu sou entrevistador, então, quem são os candidatos? Vamos dizer assim, a gente não pode afirmar. Hoje o Macron tem só 3% do povo da França que gosta dele, praticamente ninguém. Então, eu já olho, não é. Não agora, já a vida dele, né? Você sabe que o Macron, praticamente, ele era um jovem. Ele estava na escola, não sei se era no colegial ou já na universidade. Ele se apaixonou pela professora, que ela era casada com 2 filhos. A professora deixou do marido e se uniu com esse menininho. Quer dizer, já esse pano de fundo, para mim, fala muito da pessoa, né? Emmanuel Macron. Você começou também, né? a tua família destruindo uma família. Já isso, para mim... Por isso que ele é todo progressista, tá tudo ótimo, porque como é que ele vai falar que não tá, né? Com a vida e com a moral que um homem desse tem. Agora, eu acho que se você não tem nenhum escrúpulo na tua vida pessoal, como é que você vai ter na tua vida pública? Então, para mim, ele é péssimo. E assim, só que assim, a França também agora tá vendo que ele é péssimo, então... O cara tá fora do baralho. Já foi, já deu o que tinha que dar o Macron. Que mais que a gente tem, assim, de possibilidade? Tá falando de políticos, assim? Então, tem um que não tá na política, mas tá entrando na política agora nos Estados Unidos, né? Que é, assim, o Elon Musk. Eu acho que ele é um ótimo candidato. Eu gosto muito dele, como todo mundo. Mas por isso que eu acho que ele é um ótimo candidato. Um candidato ao anticristo ou ao falso profeta? Eu acho mais ao anticristo. Porque, assim, eu acho que o anticristo vai entrar na... Assim, o Trump tá dando a primeira oportunidade política ele tem domínio dos satélites, ou seja, do ar. Exatamente. Né, as potestades do ar.
ele tem domínio das mídias sociais. Ele tem mais de 4 bilhões e da no inteligência artificial também. Chip na cabeça. Então, eu vi uma entrevista dele com a China, que durou várias horas. E ali que eu comecei a falar, falei, que estranho. Ele caiu matando na inteligência artificial. Ele falou assim, porque falaram, mas se a inteligência artificial vai poder cuidar de todas as áreas, né? Porque vai ser médico, dentista, advogado, né? Daí falaram, mas como é que vai ser a vida do povo? Como é que nós vamos ganhar dinheiro? Ele falou, então, vai ser o governo que vai ter... Você viu essa entrevista? Sim. Vai ser o governo que vai ter que dar dinheiro pro povo. O povo vai depender do governo. Na hora que ele falou isso, eu falei, gente... Domínio total, mas né? Se você sabe disso... Não, inclusive ele fala de introduzir o chip para dar um boost, né? Para dar um impulsionamento para que os seres humanos possam competir com a inteligência artificial. Daí ele começa a falar, mas ele não fala bem da inteligência artificial. Na realidade, ele vai falando, E daí você fala, mas você fala mal, fala, olha o que pode acontecer, mas você é quem faz isso. É como se eu falasse pra você, olha, beber água é ruim, mas eu tenho uma fábrica que eu tô vendendo pra todo mundo. É muito incoerente isso, né? Se eu acho tão ruim, eu lembro, não sei se você lembra do fundador do Twitter, que depois ele comprou e tal. Sim. O fundador do Twitter, chegou um momento que ele falou assim, eu tô arrependido de ter feito o Twitter, porque eu não sabia que o povo ia usar ele num modo tão horrível. E ele tava pronto pra vender, e ele vendeu, porque ele falou assim, não quero ser responsável por isso. Então você vê, mas ele não, ele fala, é tão ruim, mas eu tô melhorando, cada vez eu vou piorar. Então já aí você fala, estranho, o poder que ele tem nas mãos, né, vai ser o primeiro trilionário do mundo, provavelmente em 2025. Então vamos até imaginar que não seja ele, que ele é bonzinho mesmo, ele tá preocupado com tudo que ele fala que tá preocupado, de direita, quer tirar a teoria. Vamos imaginar que seja assim. Mas e se esse cara morre amanhã, tudo isso que ele tem vai na mão de qualquer um louco? Então, de qualquer jeito... Não, e hoje o mundo... É perigoso tudo que ele tem na mão. O mundo está completamente ligado, interligado, e o controle é muito grande. Porque hoje, qualquer lugar que você vá, você tem uma câmera de reconhecimento facial. Você já viu nos aeroportos, em quase todo mundo, que agora tem... Chega e já te reconhece. Não, você não tem fila, não precisa nem mostrar o passaporte, basta que você faça a leitura facial. E você vai nos Estados Unidos e fala, você não quer fazer? Não, obrigado. Então, assim, a tecnologia, a gente está indo para moeda única. Você sabe que todos os governos já estão investindo em ter a própria moeda. Eles já falam, né? Eles dizem até, inclusive, né, que agora, no próximo ano, se não acontece nenhuma catástrofe, os bancos centrais vão acabar o Bitcoin vai crescer de 300%. Então, você que está aí, né, que investiu, segura. Mas a tendência é essa, né? Tipo, eu mesma, antes eu vinha para o Brasil, trocava dinheiro. Você não troca mais, você usa cartão para tudo, você paga tudo. Então o mundo tá correndo para isso. É óbvio que no começo cada governo vai ter a sua moeda, mas vai ser necessário. Mas você não sente que essa resistência ou essa guinada para a direita que o mundo está dando, boa parte disso são cristãos, conservadores, evangélicos, católicos. É bem o que a Bíblia fala, né? Que o espírito anticristo já opera. Então, mas se você fosse mas o só diabo, aguarda né? que aquele que o detém seja retirado. Assim, se você fosse o diabo, tem um grupo que já tá na tua mão. Qual é o grupo que você ia querer pegar? O outro. Tipo, eu vou precisar lutar com o pessoal que já... Todos os princípios que eu tenho, ele já tem? Ou eu vou tentar perseguir e me introduzir num mundo que é contrário a mim? Porque o mundo resistente a todos os princípios errados é um mundo cristão hoje. Assim, fora do evangelho não tem ninguém que creia na família. E as derrotas das nações para a direita e para o conservadorismo se dão exatamente por causa da agenda woke, que deixou de lutar pelas questões concretas do dia a dia, como emprego, como inflação, perda de poder aquisitivo, e ficaram só discutindo essas questões identitárias. Então, assim, num primeiro momento, parece que eles estão defendendo o que a Bíblia diz. Que Deus está dando para a gente uma janelinha de oportunidade, eu penso nisso também. Quando a Meloni venceu na Itália, Deus falou exatamente isso para mim. Ele falou, eu tô dando para vocês, com esse governo, uma janela de oportunidade para pregar o evangelho sem resistência. Porque eu creio nesse último avivamento. Eu creio muito nisso. Nessa última chuva, eu creio nessa última chamada. Então eu creio que o mundo vai ter que ter um momento de dar uma liberada, mas não vai ser muito tempo.
É assim, tipo, é agora ou nunca mais. Depois eu creio que vai fechar. De direita ou de esquerda que seja, eu creio que vai fechar. Eu creio que vai ter aquele povo que é assim, progressista de um lado, com valores mais capitalistas, de mercado livre, mas que vai ser bem assim, liberal. Não, e vão olhar para a igreja como um povo retrógrado, como um povo preconceituoso, e isso vai voltar a se tornar... Então, eles já estavam olhando, né, na realidade. Então, mas esse número de pessoas conservadoras... Isso dá uma janelinha pra gente. Pra como gente lá na Itália, a gente tava assim, super forte essa coisa de não pode falar nas igrejas, de gay, não gay, etc, etc. Entrou a direita, nós relaxamos, porque eles brigam por nós. Então, de verdade, a gente está num paraíso. Ai, que bom. Tudo que a gente não acredita, eles não acreditam. E aí é ótimo isso, né? Porque você tem mais liberdade. Mas é ao mesmo tempo, quando você observa e discerne que tudo está preparado, a gente tem que aproveitar essa janela. Absolutamente. Até porque quem não tiver se preparando para esse dia... Não, eu creio que a gente tem agora que ser bem rápido. Eu falo para o Senhor todo dia, Senhor, me dê saúde, porque a paixão que eu tenho para falar de Jesus é uma coisa tão extraordinária. Eu quero ir para o mundo inteiro, eu quero pregar esse ano que vem, eu vou pregar o Brasil inteiro, porque eu tenho muitos convites. Eu falei, eu vou. Não só, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar, assim, enquanto a inteligência artificial, você ainda pode usar ela. Pregar, usar a internet. Tem agora, eu vi um programa, porque a gente abriu uma escola online, né? A gente tem uma escola física de missões, mas aí eu vi que estava na hora de entrar no online, e tem uns programas, por enquanto ainda custa, né? Porque esse, assim, que corta ou põe em outras línguas, é grátis por pedacinhos. Se você quiser fazer 1 hora, 20 minutos, tem um preço alto. E eu falei, é um preço que eu quero pagar, porque tem uns programas, ainda não são perfeitos, mas quase. Você fala para 66 línguas. Então, você imagina, você pega uma tua pregação e joga em 66 línguas. Põe um monte de bandeirinha ali no teu site. Maravilhoso. E eu creio que a gente tem que começar a entrar nisso. Aqui no Brasil ainda é muito ruim. Outro dia eu fiz uma pro italiano. Era uma voz, parecia Eu falei, que idiota não, mas fala assim. Tem uns profissionais. Essas daí, que é muito ruim, aquelas meio grátis, custa pouquinho. Esses profissionais, o último que eu vi que era ótimo, custava tipo 500 euros por 1 hora. Ainda não tá acessível. Mas eu creio, e já está começando a melhorar, né? Porque, por exemplo, eu tenho vários dubladores na igreja, eles falaram, pastora, 2 anos e a gente morreu. Tipo, pro cinema, eles estão muito bons. Inclusive, falam com a própria voz do pregador, né? Não, inclusive, um campeão de menos de 1 minuto da tua voz, com esses programas, eu posso colocar na tua boca o que eu quero, né? Exato. Não, você sabe que outro dia me mandaram um vídeo. Eu estava num podcast de um amigo que é da Inteligência Limitada, né, que é o Vilela. Eles pegaram um corte daquilo e eu estava vendendo um tratamento para os olhos. Então, eles falaram, pastor, é você? Parece que é, mas parece que não é. Eu falei, claro que não. Que na rede, hoje, não tem um modo, se você jogou uma coisa na rede... Tá na rede. Não sei se você sabe, na Itália teve uma moça que ela se matou porque alguém ali, ela era jovem, alguém fez um vídeo com ela tendo sexo com uma outra pessoa e simplesmente jogaram nas redes sociais. Ela tentou tirar das redes sociais, mas viralizou e tem tantos sítios assim que você não pode ir nada. E tá ali até hoje. Ninguém consegue tirar das redes sociais. Não, era verdade. Ela fez isso, errou. E depois não conseguiu consertar. Quis tirar, fala, não, isso era uma coisa minha íntima, não teve jeito. Ela acabou se matando pela pressão que colocaram ela. Ela entrava até em sites pornográficos, como viralizou, os sites pornográficos vendiam isso. Então você pode imaginar, uma coisa quando tá na rede, por isso eu sempre falo, até pros pais, eu falo, não coloca muita coisa, até da tua filha, foto, coisinha, porque isso é muito perigoso. Entrou na rede. Hoje é difícil. Por que é difícil? Às vezes para deep web, né? Não, mas mesmo que você falar que sabe que agora o governo brasileiro quer fazer a regulamento, não tem jeito. Se você sabe um pouquinho usar um VPN, um pouquinho, acabou, tá na rede. E vai vir, talvez não venha por aqui, vem por um sítio chinês, entendeu? Aí é complicado. Então, precisa ficar assim,
muito atento. E daí a gente tem uma dubladora, amiga aí, ela é profissional. Campeonaram a voz dela por menos de 1 minuto e colocaram... Não é aquela que queria Não. fazer negócio da Record? Não é. Não é cristã, é amiga dessa. Eles campeonaram a voz dela, campeonaram o vídeo dela, porque voz e vídeo, e simplesmente colocaram ela fazendo publicidade de tudo quanto é sítio pornográfico que você pode imaginar. Meu Deus. Não pagam, né? E nem pagam pra ela, né? Logicamente. E não tem jeito, ela não consegue tirar. Ela faz causa, bloqueia, não tem jeito. Então, assim, é complicado também esse negócio de campeonar a voz. A gente tem que estar muito atento, sobretudo quando manda áudio, tem que ter... Hoje... conhece. A gente já não tem como segurar isso. Eu percebi isso. Eu tenho um pessoal forte no YouTube, eles denunciaram e tal, e continua vindo. É complicado. Só que o pessoal percebeu, falou, pastor, não é você, né? Parece que é, mas parece que não é. Falei, não é. O cara pegou, agora, minha boca mexendo para ficar de acordo com aquilo que o cara estava dizendo. E o cara vendendo um tratamento de óculos. Então, tem os riscos, né, também. Mas, assim, para acelerar, eu creio que enquanto a gente pode usar, e sendo bem assim, colocando na balança o que você vai usar, o que você não vai usar, mas já pregar as pregações que você tem, que eu tenho, a gente jogar ela com 66 línguas. Meu Deus. Quer dizer, isso vai ficar bem rápido. Né? Às vezes as pessoas falam, nossa, mas o evangelho tem que ser pregado em todo mundo. Verdade, mas eu não sei se você viu, acho que não sei se é o Instituto Moody ou um outro, depois eu até te digo o nome direitinho, mas é desses aí que traduzem a Bíblia. Até final de 2025, a Bíblia vai estar traduzida em todas as línguas, porque eles estão usando a inteligência artificial. Eles acho que já vão fazer em 1.500 línguas. Faltam mais do que 1.500, mas eles falaram, até o final a gente consegue fazer em todas as línguas e dialetos com a inteligência artificial. Ou seja, a Bíblia falou, nós temos 1 ano, vamos fazer assim 2, para eles terminarem, onde a Bíblia vai estar completamente traduzida em todas as línguas do mundo. Então, assim, é muito rápido, né? E eu fico pensando assim, que privilégio, né? Você viver nesse tempo. É muita luta, é espírito de engano, é luta, mas ao mesmo tempo é você ver a Bíblia... É muito legal. Ao vivo. Aliás, ô tio, você pode pegar um livro meu lá? Dá uma corrida lá, pegar... Eu acabei de lançar o meu livro, chama Fim dos Tempos... o Apocalipse Agora, 800 páginas. Olha, você vai levar. Quero, lógico que eu vou levar, quero sim. É assim, tremendo. Eu até gostaria de ver se daria para traduzir para o italiano. Nós temos 2 tradutoras que começaram a te seguir, até se inscreveram. A gente conversou. Que elas estão... E aí elas falaram, deixa a gente traduzir o livro. Eu falei, peraí, que tinha esse. Eu falei, vamos ver se ele tem outros aí mais não tem, com detalhes. Agora já tem, né? A gente pode traduzir. Eu gostaria muito. Até quando você for, né? Que você já falou que vai o ano que vem para lá, a gente já pode, naquele momento, lançar ele, né? Lançar. Aí você já vai viajando lá e lançando. Porque, na verdade, Rosalind, assim, eu falo para Deus, eu me sinto tão privilegiado, assim, as pessoas, tantos testemunhos de pessoas que se converteram. Pessoas que falavam, outro dia, no dia do lançamento aqui, uma moça falou assim para mim, eu estava 25 anos afastada de Deus. Olha. Eu ouvi você, eu me converti, eu estou há 18 meses aqui nessa igreja, eu não a conhecia, porque a igreja é muito grande, você não vê todo mundo, né? Mas assim, gente que se converte, gente que volta para Jesus, e eu falo, meu Deus, eu queria ter mais saúde, eu queria ser mais jovem para poder, sabe? Mas eu estou alcançando pela internet. Não, com certeza você vai pessoalmente também, é diferente, né? Eu sempre falo, é diferente, porque até quando a gente está ministrando, acho que a unção ao vivo é diferente. Mas tem gente que fica curado até na internet, você deve ter também. A pessoa assim, eu estava lá em casa e fui curado. Muitos testemunhos assim. Então é lógico que é melhor ao vivo, tem uma grande diferença, mas é sempre melhor do que nada, se a pessoa está do outro lado do mundo. Nós tivemos uma vez uma senhora que veio do Japão, ela falou, olha, eu estava tentando estudar italiano e acabei encontrando umas pregações e se converteu. Então você fala, ela veio do Japão visitar como é que faz para ser batizada, então é bem legal. A gente tem que usar, enquanto pode, as redes sociais para isso. Agora, eu já peguei meu grupo de nerds,
Porque na época da pandemia, eu falei, gente, o que ia ser da gente sem internet? Porque o internet segurou na pandemia, né? E aí eu falei para eles, a gente tem que criar uma rede de internet nossa, cristã. E eles assim, eu falei, E eles criaram, né? Depois, quando você foi lá, eles criaram com um modo assim, todo louco, que não tem jeito de encontrar o modem e tal. E lógico que vai precisar se coligar em um satélite. Lógico, a coisa ideal é ter o próprio satélite, que é a coisa que mais custa. Hoje você pode até se ligar num satélite existente com $100 mil, que não é muito. E $100 mil de uma vez só? De uma vez, não, pode ser. Ali se contrata com o pessoal. E eu tenho um dos nossos pastores que até trabalha com isso, de mandar satélite e tal. E eles desenvolveram, porque eu falei, gente, daqui a pouco, você não vai poder. Não, eu tenho dito, eu falei, eu não penso que nós teremos muito tempo de liberdade na internet. Eu agora já falei até com algumas pessoas, vou levantar dinheiro para poder investir nisso. Nós vamos precisar de uma rede, assim, para comunicar, não é nem para falar de Jesus, porque eu falei, a gente vai tentar ficar com as mesmas redes naquelas existentes, né? Olha. Esse aqui é o fim dos tempos. Esse é poderoso, hein? Agora. Olha o tamanho. E esse aqui é o meu do ano passado. Eu não sei se esse você me deu. Esse você me deu, do Panorama, né? Se quiser levar para alguém lá também. Gente, olha isso aqui, tá maravilhoso, vou ler. E eu fiz assim, coloquei fotos, tem umas 200 fotos. E assim, tá muito completo. Tá muito completo, porque é um manual para a pessoa estudar. Maravilha. E é bom estudar, tem muita ignorância. E eu dividi assim em 4 módulos, um módulo de fundamentação bíblica e escatológica. Lindo, hein, gente? Vamos aproveitar e fazer uma publicidade, olha aí. Quer se dar os fins dos tempos? Como é que se fala isso em italiano? Fine dei La tempi. Fine dei tempi. L'Apocalisse adesso. Como se pode tradurre? Não, vamos traduzir, absolutamente. Olha, tá lindão, tá ótimo. E até quando traduzir para o italiano, já pensou que honra? Fazer uns seminários. Eu fiz, na época da pandemia, um seminário sobre o fim dos tempos, e eu descobri que não tinha nada. Porque, assim, todo mundo seguiu muito. Eles, assim, tem igrejas que têm escolas bíblicas que até um pouco falam, mas acho que o povo tem até meio medo de ser pego como louco, aí não fala. Na pandemia não, como na pandemia, até no parlamento italiano chamaram um deputado ali que souberam que era cristão e falaram para ele dentro do parlamento, com o presidente, com todo mundo, é verdade que o mundo pode acabar? Eu falei, gente, olha o que o medo faz, né? E o que ele disse? Não, pô, ele falou dos fins dos tempos, falou tudo, e o povo assim, né, escutando. E a Terceira Guerra? Você acha uma possibilidade com esse panorama geopolítico que está acontecendo agora? Tem uma enorme possibilidade, né? Eu li um livro falando da Terceira Guerra Mundial, muitos anos atrás, onde falava que para ter uma Terceira Guerra precisa ter pelo menos 3 guerras no mesmo tempo. Porque falou, quando tem 3 guerras no mesmo tempo, as nações elas vão ter que ficar aliançadas, como agora, né? Você vê quem que é pró-Ucrânia, quem não é. Então as nações elas vão ter que ficar aliançadas também por defesa e ataque com uma dessas partes. E quando tem 3, são tantas alianças que sem declarar uma terceira guerra, você acaba entrando numa terceira guerra. E aí acabam se guerra. Juntando, né? Porque, por exemplo, se você já tem Rússia e Ucrânia, já tem Israel com Hamas, com Irã, com Hezbollah. Se entrar China e Taiwan, pronto, já estão ali, né? Eu creio que a China só está esperando a Rússia terminar para ela entrar, sinceramente. Eu creio que ela está entendendo. Eu acho que ela está se preparando do ponto de vista bélico, porque ainda tem um gap muito grande entre Estados Unidos e eles. E hoje, por exemplo, eles não declaram nada, né? Estados Unidos têm bases navais em todo o mundo. Pra você ter uma ideia, os Estados Unidos sozinho tem 800 bases no mundo. Não, e a Rússia? Você sabe quantas tem o segundo? Não. 12, a Inglaterra. Olha. E a Rússia, que tem mais de 6.500 bombas atômicas. A Rússia sozinho. Os Estados Unidos tem 5.800, declarado, né? Vamos... Estados Unidos é assim, o budget dele é 800 bilhões de dólares por ano. A Rússia sozinha, ela pode, com as bombas atômicas que ela acabar tem, com o mundo. Quer dizer, basta um louco
Tem muita gente com bomba atômica. Agora, o que aconteceu? Antes eles declaravam por acordos. Agora não declara, né? Se você vai pesquisar, você vai até no ChatGPT, eles falam assim, declarados, quer dizer, até... No caso, por exemplo, Rússia, o Putin, ele não é louco. Não é. Ele é um tirano, quer dominar o mundo. Agora, o Irã... Se o Irã tiver, ele é louco. Ele é louco. Porque eles acreditam... E a Coreia, que acabou de se unir com a Rússia? Vamos falar sério? Hoje eu li um dos parlamentares ali americanos falando, a gente não vai deixar barato. Mas, gente, você se unir com aquele cara da Coreia do Norte, ele completamente... Ele matou o irmão dele na frente de todo mundo, que o irmão dele resolveu estar contra ele. Não, matou o irmão e matou o tio, né? Ele mata todo mundo. Mata todo mundo. Então, assim... Você fazer uma aliança com a Coreia do Norte, quer dizer, a Rússia tá, China, Coreia do Norte, Irã, quer dizer, só tem doido ali dentro. Então, por isso que eu falo, uma terceira guerra, se você pegar... É possível. Nesse livro, inclusive, tem uma interpretação que eu tenho de Ezequiel 36, 37, 38. 36... Gog e Magog. Não, 36 é a profecia de que Deus ia trazer o povo de Israel, de todas as nações, de volta para o seu povo. E vai. No 37 é o Vale dos Ossos Secos, que é o Holocausto. Porque lá, inclusive, fala que eles eram um exército, né, pronto, mas não tinha o espírito ainda. Ou seja, Deus restaurou a nação, mas eles não se converteram ainda. E o 38 é Gog e Magog. Então, está na sequência. O próximo evento profético de Ezequiel é Gog e Magog. E as nações que estão juntas ali são as nações que estão aí. Mas você sabe que eu creio que ainda vai ter... Não vai parar a perseguição de Israel, porque eu até outra vez teve uma live aí com o pessoal de Israel mesmo, né? Pessoal que tá muito envolvido, alguns que não são nem cristãos, porque você sabe que o povo de Israel, ele tá esperando uma outra perseguição, né? Eu tive num kibutz, até o cara era milanês, e ele assim, a gente sabe que o mundo de novo vai estar contra a gente. Eu falei, e como é que vocês sabem? A gente conhece as profecias. E eles falaram, com ou sem Trump, vai continuar a perseguição para Israel, porque a Bíblia diz que eles vão voltar, vai ser o único lugar seguro no mundo, vai ser Israel. Lá, é isso. E daí vai ter a coisa do terceiro templo e tal. Então, não, e aí quando eles estiverem habitando nas terras não muradas, em segurança, é aí que vem. Então eu creio que essa perseguição que começou não vai acabar não, vai crescer, independentemente de quem tá ali. Então eu acho que vai ter ainda... Esse coisa que vai ser, a gente daí vai acabar entrando com todas as nações contra Israel. Essa guerra de Gog e Magog, ela vai ser tão cruenta que no final o mundo vai clamar por paz. E é nessa hora que o anticristo vai chegar. E ele vai ser crido, inclusive, pelo povo judeu. Eles vão acreditar no falso Messias no primeiro momento. Só que no meio dos 7 anos, eles vão romper. Porque as pessoas, o anticristo vai entrar no Santos dos Santos e vai cometer o abominável da desolação. Inclusive, muitas pessoas me perguntam, pastor, o anticristo não é um sistema? Eu falo, não, meu querido. Jesus, quando ele fala do anticristo, ele diz que ele vai cometer o mesmo sacrilégio que o Antíoco Epifânio cometeu. Exatamente. Então Jesus olha para trás para o Antíoco Epifânio, que entrou no Santos dos Santos, é bem um exemplo, sacrificou um porco e botou uma estátua de Zeus, só que ele olha para o futuro e diz que vai acontecer de novo. Então não é um sistema, é uma pessoa. Não é só o sistema, porque o anticristo ele é irreverente com as coisas de Deus, não só com o sistema. Então as coisas de Deus têm a ver com o templo, as coisas de Deus têm que ver com o modo como a gente faz culto. E ele vai entrar no templo. A Bíblia diz que ele vai no entrar... No templo ajudado a construir por ele, né? Por ele. Então, o que eu penso? O acordo de paz, muita gente fala, quem é o anticristo? Eu digo, olha, o anticristo ele vai fazer um acordo de paz muito peculiar. Por quê? Vai ser um acordo de paz de 7 anos, vai ser um acordo de paz que vai permitir ao povo judeu construir o seu templo, por isso ele vai ser ovacionado pelo povo judeu. Só que no meio desses 7 anos, no acordo que ele faz de 7 anos, ele vai entrar no Santos dos Santos, como diz 2 Tessalonicenses 2. E ali vai ser e vai ostentar como se fosse Deus. Ali ele vai ser bem explícito. Ali não tem E aí mais o povo de Israel rompe com ele. Aí ele vem
perseguição, né? Então, eu acho que nós estamos caminhando para isso. Agora, a gente tá bem nas dores de parto, né? Tá muito... Assim, tá assim, muitas pessoas falam, mas em outros períodos, até na época de Antíoco IV Epifânio, você podia pensar nisso. Não podia, né? Tipo, porque o que está acontecendo agora... Não podia se aplicar, né? Não tinha Cristo. Eu acho que o que está acontecendo agora, tipo, essa coisa da Bíblia ser traduzida, moeda única, e também tem um fator que até antes da pandemia a gente não era tão mundial assim. Né? Eu lembro que recebi uma palavra de Deus em 2019, que era uma profecia para 2020, num congresso profético, onde o Senhor falava, até hoje, quer dizer, até o 2020, cada nação era uma. O Brasil com seus problemas, a Itália com seus. A partir de agora, o que acontecer para uma nação vai acontecer para todas. E eu entendi que ali a gente tinha entrado num período que era mundo. De globalização. De globalização. Até espiritualmente. Você vê que o que acontece num lugar está acontecendo no outro. Politicamente, essa separação direita e esquerda. O que antes era num lugar, era um regime. Agora tá assim, né? Tá tudo muito mundial. Agora, que você... nós já estamos caminhando para o fim. Eu queria perguntar para você assim, como você enxerga o último avivamento? Você acha que será um avivamento só de salvação, de transformação, de arrependimento, ou você crê num avivamento de milagres, dos sinais que haviam no início da igreja primitiva se repetindo? Eu creio de sinais, porque eu fico pensando, tipo, na época de Elias, e a única coisa que destruiu mesmo a idolatria, chamou a atenção para Deus, foi o poder. É isso aí. Então eu creio que não pode ser uma guerra de pensamentos, sobretudo na Europa, onde é tudo muito aqui, né? E o mundo tá indo para essa coisa humanista. Como é que você quebra a cabeça de um humanista? Que tudo é com a razão, com o sobrenatural. Porque com o sobrenatural, né? Ele não explica. Eu já tive pessoas que, assim, era desse jeito, com uma palavra profética ou com uma cura, não tem mais jeito. Então, isso quebra a razão. Como o mundo está quase todo indo para aquele lado, não pode ser só uma pregação de palavra. Não pode ser só uma guerra de pensamentos. Mesmo que o Espírito Santo convença, eu creio que vai ser junto. Vai ter palavra e poder. Absolutamente eu vejo desse jeito. E você acha que antes disso precisa haver um grande mover de arrependimento, de rasgar o coração, de buscar a santidade? Porque antes de avivamentos tem sempre reformas, né? Então eu creio que antes Deus vai começar a limpar a igreja dele. O Senhor até falou comigo ultimamente, ele falou, olha, se você pensa em gente ter a maior igreja do mundo, sabe essas coisas de muitos números, não vai ser desse jeito, porque uma pregação do evangelho verdadeiro, radical, ela no começo, ela não chama todo mundo. No começo ela chama quem quer isso. Depois, com sinais, prodígios, milagres, aí vai ser extenso. Então, eu acho que no começo vai ser assim, o resto de Israel, o remanescente. É isso que eu tenho sentido também. Eu creio que Deus ele já está levantando um remanescente, que são pessoas radicais, que pregam o evangelho como é, gente sem modinha, coach, não sei o que, é jejum, oração, consagração, santidade, e eu acho que é esse povo que vai chamar esse mover sobre a terra, né? Glória a Deus, eu quero fazer parte disso. Eu queria que você, Roslyn, primeiro agradecer, você sempre tem tanto a acrescentar, está lá no meio da Europa, você sempre traz um olhar que acrescenta, né, que alguma coisa que a gente não pensa. Eu queria que você falasse com as pessoas, que esse vídeo vai para muita gente, que você trouxesse uma palavra de Deus para a vida deles. Olha para aquela câmera ali. Então, olha, se eu pudesse dar um conselho, volte a ser radical. Pare de ficar esperando que alguém tenha uma fórmula mágica ou uma oração para você. Lógico, todo mundo pode orar por você, mas é algo muito pessoal. Então, assim, volte para a Bíblia. Eu tenho visto que muitas pessoas não leem mais a Bíblia. A gente aprendeu a adorar, esqueceu da palavra de Deus. Por isso que vocês, na Igreja do Brasil, são tão enganados. Porque não lê a Bíblia e qualquer um que fala, falou. Volte a ler a Bíblia, literalmente. Regularmente, todo dia. Eu preguei outro dia, fiz não sei se você sabe, uma pesquisa que fizeram nesse Center Engagement da Bíblia. E eles fizeram umas pesquisas doidas, onde aquela começa... quem lê 4 vezes mais começa a ser transformado.
tá falando só 4 vezes por semana. Eu até falei na igreja lá em Campinas, falei, gente, você come todo dia, né? Se você lesse todo dia, não sei se você sabe, mas 3 capítulos por dia, 5 de domingo, você já leu a Bíblia em um ano. É muito pouco. É isso. Então, assim, volte não só a ler, mas comece a estudar. Teve uma dúvida? Vai ver, vai pesquisar, compra o livro da Dona Martini, vai até na internet, começa a estudar e falar, Espírito Santo, fala comigo. Tem o teu tempo de oração. Aquelas coisas das vovozinhas, aquelas coisas de tempo atrás, vamos voltar, porque aquilo é evangelho radical. E aí, na proporção que você vai se consagrando para Deus, vai ser mais fácil você ser usado pelo Espírito Santo, porque Deus usa quem tá cheio, né? Então você se enche da palavra de Deus e depois você vai dar. Então eu faria isso, volte a buscar a santidade. Não viva por sentimentos. Decida que você vai ser santo, né? Amém. Um posicionamento. O que Deus tem falado pra mim é, eu quero uma igreja que se posicione. Ah, mas vão pensar mal, deixa pensar mal. Ah, mas vão falar, deixa. Seja posicionado no que você crê, na tua moral, do lado que você está, porque quem não escolhe um lado já escolheu. Então volte a ser assim, santo, família santa, culto Amém. Em casa, essas coisas assim que pareciam antigas, mas não são antigas, elas são assim verdadeiras. O evangelho está cheio de brilhinho e de estrelas. A estrela tem que voltar a ser Jesus e a nossa vida tem que ser radical. Aleluia. Roslyn, fala das suas mídias. Você tem Instagram, né? Você tem também Instagram, YouTube, TikTok. TikTok eu uso pouco, na verdade. Então conta pro pessoal aí. Eu vou botar também, aqui no eu acho no que o TikTok ele é meio perigoso. É chinês, né? Agora vai até ser proibido, né? Nos Estados Unidos já tem algumas outras nações que vão proibir porque eles descobriram muitas infiltrações mesmo através do TikTok. Para inclusive coletar, né? Mas a meninada tá lá. Na realidade, as nossas mídias, a nossa igreja tá ali. Se você quiser seguir a gente na Sabaoth Church, o grupo de jovens, eles estão no TikTok por enquanto, porque a gente colocou, eu treinei um pessoal para evangelizar ali dentro, falar de Bíblia. Então, mas Sabaoth é Sabaoth. É Sabaoth. Então a gente tá em todas essas mídias. Eu tô muito mais no Instagram, porque é a rede que eu uso mais, e no Facebook menos, que o Facebook, eles se reuniram, só aquele pessoal que quer falar mal do outro, né? Mas, gente, olha, se você também é de origem italiana, é uma ótima oportunidade de você praticar o italiano, porque tudo que acontece lá é em italiano. As minhas pregações estão todas no canal do YouTube de Sabaoth TV. E é maravilhoso, além de ser assim, pregações muito boas, até já dei umas copiadas, né? Aprendi com o Joel, meu amigo, o Joel fala, melhora. Ele falou, vou dar uma copiada, vou melhorar. A gente sempre ouve as pessoas boas, e a gente obviamente aprende, né? Então, seguindo a Roslyn, é Sabaoth. Sabaoth TV é no YouTube. No YouTube. Eu, pessoalmente, estou no Instagram, mas se você for ali mas no canal aí da igreja, Roslyn, encontra né? tudo. Pastore Roslyn. No italiano não tem pastora, né? É Pastore. É igual em inglês, é tudo. Gente, olha, eu queria aproveitar e falar para vocês aqui do meu livro que saiu. É um filho, viu? Mais de ano para ficar pronto. Mas assim, é um livro que ele é fruto de mais de 40 anos de estudo, é muito completo, tem muitas coisas, é óbvio, a gente nunca vai poder esgotar tudo, mas se você quer conhecer a respeito do final dos tempos, está aqui. Ele tem 4 módulos, são 800 páginas, mas tem um módulo que fala de fundamentos escatológicos, outro módulo fala onde é que nós estamos na linha do tempo do Apocalipse, o outro fala sobre profecias do futuro que ainda não se cumpriram, então tem vários capítulos cada um desses módulos, e o último são personagens centrais do livro de Apocalipse. Isso é tremendo. Você muito pode legal. Acessar tanto no meu site, comprar pelo site, como é que é, Tio? Que é lamartinipozella.com, né? Ou você pode comprar na Amazon. Vai direto para a Amazon, comprar pelo Kindle e lá você também... ótimo, tem formato digital. Está em formato digital também. Roslyn, obrigado por esse momento maravilhoso, por tanta coisa. A gente ora para que Deus te levante, conta comigo. O próximo a gente vai estar fazendo lá na Itália com ele, hein? Sì, non so se riesco a parlare solo in italiano. Ma se parli benissimo. Però andrò
Andrò in Italia in maggio e giugno e julho. E vou gastar um tempo lá para ficar bem. E aí, ó, brasileiros que moram na Europa, ele vai estar lá junho, julho? Junho e julho. Junho e julho, nós vamos fazer várias agendas, então você nos siga e siga ele também. E aí, se você estiver ali pela Europa, já aproveita e venha ouvir, que eu acho que a gente vai falar bastante desse livro, né? Ah, com certeza. Quem sabe até lá a gente já não tem ele traduzido, não, com né? certeza, já tá feito, já vai ter ele coisa traduzido. Boa. Então, gente, olha, que Deus abençoe. Eu queria muito pedir que vocês compartilhassem. Isso aqui é uma conversa muito profunda, muito sincera. E você que crê que Jesus está voltando, você precisa compartilhar. Às vezes a pessoa fala, ouve um pouquinho, já não ouve tudo, porque acha chato. Essa é uma geração Nutella, uma geração que não aguenta o tranca, é uma geração que se o culto passa um pouquinho do tempo já acha ruim, é uma geração que não lê a Bíblia, que não se instrui. Compartilhe, busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque Ele está vindo, Ele está chegando e nós precisamos evangelizar esse mundo inteiro. Então, compartilhe esse vídeo, siga a pastora Roslyn, também a Sabaoth Milano e também as outras. Onde que você tem aqui no Brasil Sabaoth? É Campinas? No Brasil a gente está em Campinas, Florianópolis e Vila Velha. Ó, se você está numa dessas cidades, procure a igreja, porque é uma igreja bíblica, uma igreja que busca o Senhor e certamente você vai ser muito abençoado. Então, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus. Beijo, Roslyn, muito obrigado. Tchau, Deus queridos. abençoe.